Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu sou Zé Luiz Uliani, sou analista de comunicação e marketing aqui da Inseres. Eu sou a Mayara, da Egro, e faço parte da equipe de marketing da Egro. E a gente está aqui hoje, junto com vocês, como a gente anunciou nas últimas semanas, para dar início à Semana da Pré-Safra 2018, que é um evento em coprodução, coautoria entre Inseres e a Egro. E, em primeiro lugar, a gente quer agradecer muito a todos vocês pelas inscrições, pelo número enorme de inscrições, para vocês que estão aqui ao vivo hoje para acompanhar o começo dessa Semana da Pré-Safra, que vai começar com uma palestra com o Dirceu Gassi. Antes de começar a transmissão do webinar, a gente tem alguns avisos para vocês. Todos os eventos vão acontecer ao vivo, às 7 da noite. Todo dia você vai receber um e-mail, uma hora antes de começar cada evento, com um link de inscrição para vocês acessarem a transmissão ao vivo, tal como vocês fizeram hoje. Então, todos os dias, de segunda a sexta, às 19, e no sábado vai ser à tarde, às 16. Antes de tudo, a gente quer agradecer alguns colaboradores que participaram da divulgação desse projeto, a página Agricultura de Precisão Brasil, a Agricultura de Alta Precisão, o portal Mulheres em Campo, o portal AgroMulher, a página Agronomia Top no Instagram, o portal Vida no Campo, e também um agradecimento especial a todos os palestrantes que vão estar conosco essa semana e a vocês que se inscreveram também. Fica o convite para vocês, sigam todas essas páginas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, as páginas deles na internet, que vale a pena, é conteúdo de muita qualidade para vocês. Bom, como vocês vão poder notar hoje, o webinar vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é a palestra em si, e a segunda parte é quando o professor Dirceu entra ao vivo para responder as perguntas. A primeira parte, que é a palestra em si, ela foi gravada previamente em campo, porque o professor Dirceu está em evento. Mas a segunda parte a gente já vai entrar ao vivo. Os próximos webinários, né, da segunda, terça, quarta, quinta e no sábado, eles vão ser totalmente ao vivo aqui no estúdio. Também essa e todas as outras palestras, essa palestra em específico vai estar disponível para assistir na íntegra amanhã no site da Egro e da Inseres. Se você ainda não conhece, acesse lá blog.egro.com.br e inseres.com.br. O certificado vai ser emitido no início da semana que vem e terá carga horária de 6 horas. Então, nos acompanhe e fique com a gente assistindo. E o último recado para vocês, a dinâmica do webinar é a seguinte: vocês estão assistindo o webinar e tem uma caixa, um menu do lado direito da tela. Vocês vão poder enviar suas perguntas pela caixa de perguntas que está aí no canto. Vocês podem enviar as perguntas em qualquer momento do webinar, a gente vai selecionar elas e passar para o Dirceu responder ao vivo daqui a pouquinho, logo após a transmissão do vídeo da aula. Ele entra ao vivo para responder as perguntas. A gente vai transmitir até às 8 em ponto. Caso tenham sobrado perguntas, enviem suas perguntas, porque elas vão ser compiladas e respondidas no e-book especial que vai ser produzido entre Inseres e a Egro, e vai ser lançado daqui a um tempinho para vocês aí com o conteúdo completo da Semana da Pré-Safra, um e-book assinado pelos especialistas e com indicações da Inseres e da Egro. Pessoal, mais uma vez agradecendo a todos vocês por estarem conosco aqui hoje ao vivo. Fiquem agora com a aula, a transmissão do webinar com o professor Dirceu, e daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo e as perguntas. Muito obrigado e até já. O crescimento vegetativo e a nutrição de plantas também é relativamente simples. Nós temos aqui plantas de soja com glicose armazenada na folha. Essa glicose que vai encher grãos. Isso é fruto da fotossíntese. Então nós vamos ter na composição do grão de soja 6% de nitrogênio, 5% da soma de potássio, fósforo, cálcio, enxofre, magnésio, ferro, zinco, cobre, todos os elementos. Não é? Então veja que nitrogênio tem mais participação no grão final do que a soma de todos os sais. 6 mais 5, 11%. 89% carbono, hidrogênio e oxigênio, fotossíntese. Vamos dar uma olhada nas plantas de soja. Vamos arrancar aqui algumas plantas para nós dar uma olhada no sistema radicular. Olha aqui, ó. Primeiro, olha que maravilha de raiz. Caíram algumas raízes aqui embaixo, olha aqui, ó. Né? Olha a quantidade de raiz de soja que tem aqui. Essa soja raiz ou plantas raiz é sempre importante destacar.
A planta bebe nutriente todos os dias. O coxo de alimentação é o solo. A planta necessita 1 centímetro de raiz por centímetro cúbico de solo para extrair água e nitrogênio. Os dois se movimentam no solo. E necessita 5 centímetros de raiz por centímetro cúbico de área para extrair fósforo. Conclusão, nós estamos falando em quilômetros de raiz por metro quadrado. Aí começa a ficar muito importante a estrutura de solo. Então nós vamos ter um perfil de solo, vamos ter as raízes, né, que vão extrair, as radicelas, né, que vão extrair o nutriente do solo. Né. Vamos aqui examinar, olha a quantidade de raiz que nós temos aqui. São raízes grandes, radicelas nem aparecem aqui. Entre elas, nós vamos tirar aqui uma planta ou outra. Vamos escolher essa aqui, ó, Rhizobium. Nós temos esses nódulos pequenos que são fixadores de nitrogênio. Então veja que o nódulo é responsável por 6% da composição do grão, nitrogênio. O restante dos sais, 5%. E os 89%, fotossíntese, carbono. O que é importante que nós precisamos analisar soja de hoje e soja do futuro. Nessa planta a gente percebe que nós temos uma preparação de 10 centímetros, onde nós temos o principal volume de raízes. Para o futuro, temos 2 grandes desafios. Reduzir o passeio de máquina na lavoura, para não compactar o solo. E o outro, melhorar a estrutura do solo, criar mais raízes. Adubação verde. Adubação verde para criar uma estrutura de solo, uma esponja de solo, para drenar quando chove demais e para armazenar água quando temos período de estiagem ou deficiência hídrica. Sempre lembrando, a planta bebe nutriente todos os dias, nós precisamos preparar o ambiente de solo. Depois, essas plantas vão armazenar nas folhas e as folhas vão encher os grãos. Então nós temos aqui 3, 4 legumes, isso é uma soja ótima. Expectativa do ponto de vista, ótima do ponto de vista expectativa, folha, legume, enchimento de grão. Isso que dará 2 gramas de grão. Soja de alto rendimento, tem bem distribuído na planta, 3 legumes de 3 grãos e uma folha sadia que termina de encher os grãos. Aqui nós temos uma outra folha que vai encher os grãos deste nó e assim por diante. Essa é a distribuição. Aqui nós podemos analisar um ponto e eu vou pegar aqui 2 tubos de grãos de soja. Né? Nós temos aqui 50 grãos. 50 grãos, exatamente o mesmo número. Nesse, nós temos 10 gramas de grãos, 10,4, 50 grãos. E aqui nós temos o mesmo número de grão e temos 7,5. Veja a diferença. Nós temos o número de grãos definidos e a diferença, mesma variedade, mesmas condições. A diferença está no quê? Na sanidade da folha, que permitiu o enchimento de grão, ou na estrutura do solo, que permitiu a armazenagem de água, extração de nutrientes e completar o ciclo da soja. Então nós vamos analisar, vamos fazer uma revisão mais ampla. Semente de qualidade, qualidade na semeadura. Define o número de grãos. A nutrição da planta, a distribuição de plantas por metro quadrado, distribuição espacial, e a sanidade da folha vai garantir o enchimento de grãos. Então nós temos 2 momentos importantes. Produtividade final sempre é número de grãos por metro quadrado e o peso de grãos, ou a massa de grãos, que é sempre folhas bem nutridas, sadias até R6. Quando a folha amarela, o legume amarela e o grão começa a adquirir uma coloração amarelada também. Enquanto o grão estiver verde e nós tivermos patógenos ou lagartas que cortem a folha ou que causem a perda de área foliar, ou a dessecação para ganhar algum tempo na colheita, se nós dessecarmos com legumes verdes, perdermos por patógeno, lagartas ou por seca, nós vamos medir, na realidade, a perda de grãos.
e não é o número de grãos, a perda na massa de grãos. E aqui nós poderíamos fazer uma comparação. 10,4, 104 sacos por hectare. 7,5 grama, 75 sacos por hectare. E o número de grão foi o mesmo. A diferença foi encher o grão ou não. Sanidade é proteger a planta para garantir a soma dos processos de qualidade na produção. Produção do número de grãos e de peso de grãos. Encher o grão e depois proteger para garantir produtividade e qualidade. A soja é simples, ela não tem mistério. Começa com semente. A semente tem genética. Genética incorporada ou tecnologia embarcada de várias formas. No passado nós tínhamos soja no Brasil com ciclo de 150 dias, 160 dias. Hoje a nossa soja no sul tem um ciclo de 125, 130 dias. No centro-oeste, 105, 110 dias. Portanto, nós reduzimos o ciclo em 30, 40 dias. Nós temos soja que não responde mais a fotoperíodo. No passado nós plantávamos em outubro, novembro, dezembro e florescia na mesma semana em janeiro. Hoje, nossas cultivares respondem através de genes de juvenilidade à indução floral no estádio vegetativo, V5, V6, V7, V8. Então ela começa a florescer num tamanho menor. São duas grandes mudanças. Outro aspecto muito importante é o aspecto da resistência a doenças, a nematóides, a ferrugens. Então, genética nova. E biotecnologia incorporada. RR1, hoje RR2, BT, soja intacta. Então tem vários aspectos aí, novas tecnologias sendo incorporadas em soja. Mas tudo começa com a semente. E hoje precisamos analisar um aspecto importante. Cada semente tem um peso de 0,16 grama. 160 gramas peso de 1000 sementes. Portanto, uma semente por metro quadrado de soja na lavoura corresponde a 1,6 kg por hectare. Cada semente por hectare, por metro quadrado, equivale a 1,6 kg por hectare. E o valor pago por essa semente, incorporando biotecnologia, tecnologias embarcadas, mais tratamento de semente para proteção, equivale a R$ 7,00 o quilo. Conclusão, cada semente dessas, com esse tamanho, com esse valor, por metro quadrado, equivale a R$ 11,20 por hectare. Não existe mais espaço para semear e escolher sementes com 80% de germinação. Todas deveriam germinar, ou pelo menos acima de 95%. Esse é o primeiro ponto. Semente com genética incorporada, com qualidade. E aí vem o segundo ponto, qualidade de semeadura. Nós vamos ver aqui 1 metro de fileira. Nós temos aqui plantas, uma falha maior, plantas agrupadas, uma falha muito grande e aqui plantas em exagero de população. É importante destacar, do ponto de vista de eficiência, de interceptação de radiação solar e de ocupação de espaço para beber nutriente todos os dias, o espaçamento entre de plantas pode variar com a cultivar, com a arquitetura de planta, com a genética, mas de forma geral nós poderíamos dizer, a cada 10 centímetros deveríamos ter uma planta. Se nós temos uma falha, 20 centímetros sem planta, nós vamos perder um potencial de produção. Aqui nós temos essa condição de falha. Cada planta produz hoje, na média, 18 gramas de grãos. 18 gramas de grãos equivale a 180 kg por hectare. 3 sacos de soja. Se falharam 2 aqui, nós estamos falando em 6 sacos de soja. Primeiro ponto, semente e qualidade. Segundo ponto, qualidade de semeadura é tão importante quanto vigor.
semente de qualidade bem plantada. Terceiro ponto, os aspectos de proteção. Aqui nós vamos ter uma linha com planta morta. Essa planta pode ter morrido por patógeno e, neste caso, morreu por elasmo, uma broca, um inseto. Isso é muito importante, além do aspecto de qualidade de semente, qualidade de semeadura, qualidade de proteção. Cada planta deve ocupar o seu espaço para interceptar a radiação solar e para beber nutrientes e construir glicose na folha. Essa glicose da folha vai encher os grãos. Nós vamos agora ver plantas em crescimento, população maior, característica e arquitetura de planta com tamanho maior, entrenoma maior ou menor, e vamos discutir a lógica de produção da planta. Aqui nós temos uma soja com 85 centímetros de altura. Uma planta baixa, considerando os padrões de soja brasileira. Se nós olharmos na horizontal, na lateral, transversal à linha de semeadura, aliás, sempre deveria ser a forma de examinar uma lavoura de soja. Transversal à linha. Como está a distribuição? Aqui nós temos duas plantas junto, temos uma falha, duas plantas junto, três plantas junto, e aqui uma distribuição considerada razoavelmente boa. O que nós temos nesse perfil de planta? Nós temos 80 centímetros de altura e nós temos uma inserção de legumes. Desde a base da planta nós conseguimos passar bem com a colhedora. Qual é o problema? A falha. E esse é geral nas lavouras brasileiras, que deve ser melhorada. Corrigir a qualidade de semeadura. A quantidade de plantas está boa e a semente estava boa. A distribuição não está satisfatória. Vamos agora arrancar uma planta dessas, tirar as folhas e examinar o potencial de produção. Aqui nós temos uma planta de soja com 80, 85 centímetros de altura. Tiramos as folhas. Temos 104 vagens, 250 grãos aproximadamente. Se nós chegarmos a encher esses grãos e atingir 0,16 grama por grão, ou PMS 160, esta planta deveria dar 40 gramas de grãos. Isso equivale a 400 quilos por hectare para cada planta dessas por metro quadrado. 400 quilos por hectare, nós estamos falando em 6,7 sacos de soja. Portanto, é sempre importante e necessário lembrar, a unidade de produção de soja é uma planta. E ela deve ser tratada com qualidade de semente, de semeadura, para nós chegarmos ao final e estabelecer um potencial de produção por hectare. 10 plantas dessas por metro quadrado resultariam em 4.000 quilos por hectare. 4.000 quilos por hectare é uma produção bem acima da média brasileira. Vamos agora olhar uma soja padrão normal, que cresce um pouco demais. E vamos discutir um pouco os aspectos relacionados ao manejo dessas plantas. Aqui nós vamos olhar uma soja com 1,20 m de altura. Se nós olharmos o tamanho da planta. Uma planta grande. Se nós olharmos aqui a base dessas plantas, nós vamos ver aqui 3 plantas agrupadas, 2 plantas juntas, 2 juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plantas por metro fileira. Uma população ótima, não precisaria ter mais que isso. De qualquer forma, ela cresceu demais. Se nós olharmos e nós contamos os nós, nós perdemos 40% dos nós da base para o alto. Nós perdemos 40% dos nós.
Então nós vamos ter, tínhamos folhas, essas folhas estão aqui no chão, caídas, foram perdidas, e nós vamos perder esses legumes. Na verdade não são folhas perdidas, são folhas bem nutridas que a planta, por não conseguir mais captar luz solar, entregou para patógenos oportunistas. Antracnose, Phomopsis, mancha-alvo, cercóspora, todos os necrotróficos oportunistas. Esse é um ponto importante para nós analisar. Nós temos uma soja que cresceu demais, 1,20 m, produziu 8, 9 metros quadrados de área foliar e derrubou 4 metros da parte basal. E está nesta fase hoje de enchimento de grão com índice de área foliar 4:1. Derrubou as folhas, ajustou a área foliar em função do coeficiente de extinção de luz, ou seja, na altura da planta que ela não, cujas folhas não pegavam mais sol, ela derrubou essas folhas, ela ajustou. Agora precisamos manter essas folhas até o final do enchimento de grão. Nós estamos aqui num estádio de meio grão formado, R53, 52. Precisamos mais 15 dias para transferir os nutrientes dessas folhas, a glicose dessas folhas, para encher os grãos. Vamos agora comparar o tamanho da planta, número de vagens, número de grãos e peso de grãos dessa planta dessa altura com aquela que nós fizemos antes, com 80 centímetros de altura. Como fica essa distribuição? Aqui nós temos a planta anterior, 80 centímetros de altura, 250 grãos, expectativa de produzir 40 gramas de grãos por planta. Nesta outra área, que nós analisamos há pouco, nós vamos encontrar esse padrão de planta. Veja que é completamente diferente. A altura, a perda dos nós inferiores, nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdidos. 1/3 ou um pouco mais, 40%, em relação ao número total de vagens. Essa planta tem 42 legumes, 104 grãos e deverá produzir 16 gramas, 17 gramas de grão. Enquanto essa outra poderá produzir 40 gramas de grão. Então, plantar soja é entender as características de cada variedade. Arquitetura de planta, altura de planta, tipo de folha, movimentação de área, nascia. Área foliar, no fundo nós vamos colher área foliar sadia, bem nutrida, para encher os grãos. Então nós temos dois momentos: conhecimento, habilidade e atitude sobre soja, sementes, qualidade de semeadura, área foliar, espaçamento, nutrição de folha, e as folhas vão encher grãos. E depois nós temos um outro aspecto que nós vamos ver nessa lavoura aqui. Nós temos uma lavoura infestada de buva, planta daninha. Esse é o segmento da proteção. Herbicidas, inseticidas e fungicidas têm a função de proteger o potencial de produção. O investimento maior deveria ser sempre em conhecimento para produzir mais, manejar melhor e depois proteger para garantir produtividade e rentabilidade. Soja ou lavouras de alto rendimento estão diretamente relacionados a pessoas com conhecimento, habilidade e atitude de fazer bem feito. Conhecimento aplicado por planta em todo metro quadrado resultará em produtividade por hectare. Um grande abraço e boa colheita. Pessoal, é isso aí. Acabou a transmissão do webinar que a gente gravou previamente com o professor Dirceu Gassen, né? Tivemos aí mais 20 minutos de transmissão. Algumas perguntas já foram enviadas, a gente vai responder essas primeiro.
e vocês podem mandar as perguntas agora que vocês tenham, baseadas nas novas perguntas que vão ser feitas agora. E nada melhor do que eu colocar o próprio Dirceu Gassen para conversar com vocês agora. Dirceu, você está me ouvindo? Ouvindo, tranquilo, sem problema. Maravilha, então. Dirceu, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, com o pessoal também que mandou as perguntas para você. E aí a gente vai começar as perguntas então, tudo bem? Tá perfeito, sem problema. Tá perfeito. Expectativa das perguntas. Tranquilo. Bom, boa noite, professor. Tudo bem aí? Oi, Mayara, tudo bem? Foi tudo tranquilo, um belo exercício. Eu acho que nós, na agricultura, cada vez mais precisamos compartilhar aqueles processos e componentes da produção que realmente levam a produzir mais. Quanto mais se conhece, menos se erra do ponto de vista de manejo e de produtividade. E não há dúvida que o agricultor tenha consciência de que ele usa 1 hectare de terra, 1 hectare de terra, que é 1 hectare de recursos naturais. E esses recursos naturais ele usa com uma responsabilidade de produzir alimentos. E a nossa responsabilidade também, como pesquisador, como profissional agrônomo, todos nós, de compartilhar esses conhecimentos, de atender as dúvidas, né? De responder eventualmente alguns dos processos ou aspectos que geram controvérsia eventualmente, mas principalmente as dúvidas, ajudar para resolver problemas. Agora vamos começar com as perguntas, professor. A primeira é do Tiago Lago. Doutor Dirceu Gassen, quando falamos em diminuir a compactação do solo, qual a sua opinião em relação à integração lavoura-pecuária? Quais seriam os cuidados a se adotar em relação à lotação animal e ao período entre a retirada dos animais para a dessecação e plantio da safra subsequente? Muito obrigada pelas informações e obrigada, Tiago, pela pergunta. Excelente pergunta e leva a várias reflexões. No passado, nós criticávamos, quem trabalhava com plantio direto, os aspectos relacionados à integração lavoura-pecuária e nós posicionávamos a questão da pecuária como um fator negativo, que acabava prejudicando ou compactando o solo. Hoje, já se tem essa certeza de que a integração lavoura-pecuária é um processo absolutamente necessário para melhorar a estrutura e para melhorar a produtividade. No Rio Grande do Sul, tem um professor na Universidade Federal, em Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho de vários anos já, de mais de 20 anos, com integração lavoura-pecuária, plantio direto. E eles demonstram vários aspectos importantes. Se eu tenho uma pastagem e eu faço um corte desse pasto, para retomar o crescimento, essa planta precisa retomar crescimento raiz, para continuar desenvolvendo a parte aérea. Então, eles demonstraram que o manejo de gado rotativo, fazendo cortes no pasto, melhora a estrutura do solo. E eu acho que o que é importante, mais do que a questão integração lavoura-pecuária ou pasto, é realmente pensar na lógica de como manejar o solo, porque o solo é a essência, é a produção, vamos dizer assim, é o fornecimento da água e o fornecimento de nutrientes. A planta bebe nutriente todos os dias. Se nós fizermos uma integração lavoura-pecuária e tivermos um excesso de gado e a falta de pasto, o gado vai passear no campo, vai andar muito, vai compactar o solo e nós vamos perder tanto no ganho de gado como no ganho da qualidade do solo na sequência, ou no ano seguinte, ou na safra seguinte. Então, primeiro ponto, sim, integração lavoura-pecuária é uma necessidade, porque a soja contínua, 60 milhões de hectares, juntando o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, contínuas com a mesma base genética,
é um risco muito grande para o ciclo maravilhoso da soja, a produção de proteína e geração de renda. Mas a integração da lavoura-pecuária é um processo de adubação verde, de rotação de culturas. Essa pecuária, inclusive, hoje gera renda, se bem manejada, ao mesmo nível do que a própria lavoura. Portanto, nós precisamos pensar na lavoura como um processo de melhoria da terra para produzir mais soja. Eu acho que ela é perfeitamente viável. O que nós precisamos é ajustar a população de gado, não em excesso, para sobrar pasto, para que o animal caminhe num colchão de palha ou de pasto, se alimente melhor, não precise caminhar tanto, e que nós adotemos alguma forma de rotação de pastejo. Então, não manter o gado na mesma área, passeando o tempo todo, fazer alguma forma de rotação. E começar a adubar o pasto. Eu acho que esse é um outro fator muito importante. Para produzir mais palha, para produzir mais raiz, para sobrar raiz, fazer a supressão biológica de nematóides, de doenças de raízes, e, ao mesmo tempo, melhorar a estrutura do solo. Sim, a agricultura, a integração com pecuária é necessária para viabilizar a soja. E a lavoura pode ser um ótimo método para melhorar a pecuária e melhorar o pasto. Eu acho que essa integração é necessária e ela depende de racionalidade. O ponto negativo, de forma geral, é o exagero na expectativa de geração de renda, principalmente nas áreas arrendadas, em que o agricultor planta soja e entrega o pasto nos meses de intervalo. Isso é muito comum no sul do Brasil. Ali está um erro. Deveria ter um acordo de quantos dias o agricultor que arrendou a terra deveria disponibilizar a área com pasto e quanto por hectare. Aí podemos fazer um ajuste perfeito, manejar o solo, melhorar a raiz, fazer a supressão biológica. Um detalhe importante, quando pensar em pasto, devemos pensar em diversidade de espécies, não usar só um tipo de pasto, fazer uma diversidade de planta para aumentar a eficiência de supressão biológica e controle natural de pragas, doenças e nematóides. Muito bom, professor. Agora, a segunda pergunta é do Helder Almeida Guimarães. Boa noite. Sobre a inoculação com o azospirilo, o melhor momento de introduzi-lo, qual é o melhor momento de introduzi-lo no milho ou na soja? A adubação nitrogenada na soja pode causar retardo ou não interação com o Bradorhizobium com a soja? Sim, são duas, vamos dizer assim, três perguntas importantes. Primeira, vamos analisar o Bradorhizobium. Nenhuma dúvida, a soja, na composição do grão, tem 6% de nitrogênio e a soma dos demais sais minerais, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, ferro, micronutrientes, é 5%. Conclusão, tem mais nitrogênio na soja que a soma dos demais minerais. Isso já demonstra com toda clareza a importância do rizóbio ou da disponibilidade de nitrogênio para a planta. A soja só é a soja com o teor de proteína que nós temos, 38%, 40% de proteína, porque na coevolução ela teve um Bradorhizobium, parasito obrigatório de raiz, que a planta nutre, e o Rhizobium fornece nutrientes todos os dias, né? Para o nitrogênio todos os dias, para o crescimento das folhas. Então, sim, nenhuma dúvida sobre o Rhizobium. A segunda pergunta está relacionada à adubação nitrogenada. Existe divergência de opiniões. Nós já testamos, validamos a aplicação de ureia ou de nitrogênio no solo, na linha de semeadura. Algumas vezes nós temos a supressão ou a redução do número de nódulos. Outras vezes não se percebe com clareza essa redução de nódulos. E é importante lembrar, nós temos algumas situações de plantio de soja, por exemplo, em áreas de pastagem, primeiro ano de soja, ou em áreas de arroz, depois de irrigação, inundação e tal.
O estabelecimento de Rhizobium é muito difícil, realmente complicado. É uma bactéria viva, é difícil de colocar, de estabelecer. Nesses casos, nitrogênio tem respondido. De forma geral, em lavouras, e hoje eu estou em Jaboticabal, São Paulo, vim do Rio Grande do Sul, a gente andou no país todo praticamente, as lavouras de soja estão muito boas, um verde bom, um verde de planta bem nutrida. Isso é mérito do agricultor que está manejando a fertilidade do solo. Então, vamos dizer assim, uma planta com uma boa estrutura de solo, e aí é necessário lembrar, o Rhizobium extrai o nitrogênio da massa de ar. Se o solo está compactado, ou se o solo está compactado e chove, encharca o solo, não temos ar no solo e o Rhizobium não consegue retirar nitrogênio do ar. Então, veja que até para a questão de Rhizobium e nutrição da planta, necessitamos de estrutura de solo. Estrutura de solo para desenvolvimento de raízes, que bebem nutrientes todos os dias, e dos micro-organismos, né? Então, agentes biológicos de nutrição, de defesa e de estímulo de crescimento de raízes, necessitam de oxigênio, aeração. A estrutura do solo é muito importante. Aí nós já vamos entrar na pergunta anterior, né? A questão do gado. Sim, integração lavoura e pecuária com abundância de raiz e pasto. Outro ponto importante, reduzir o passeio de máquinas. Nós estamos exagerando no passeio de máquinas, lavoura compactando o solo. A outra pergunta que foi feita pelo Helder está associado a Azospirillum e a outros, a coinoculação e outros micro-organismos. Sim, precisamos e temos uma necessidade muito importante de micro-organismos, tanto na decomposição de material orgânico, na mineralização, como no processo de formação de glomalina. Glomalina é algo que os cientistas chamam de supercola, aquela estrutura que a raiz produz, liberando exudatos, nutrindo micorrizas, micro-organismos, formando aquela capa de solo ao redor da raiz e permitindo o crescimento da raiz. Vamos ter também Azospirillum, que são outros micro-organismos que ajudam tanto na fixação, na defesa, como na estruturação de solo. Qual é a diferença de um Azospirillum e de um Rhizobium? Rhizobium é uma coevolução perfeita, é um parasito obrigatório. A planta nutre o nódulo que contém a bactéria e a bactéria paga o arrendamento, vamos dizer assim, ou a nutrição que a planta faz para o nódulo, né? Faz todo dia, e nós vamos, nesse processo de nutrição, né? O nódulo alimenta a soja. Ela coloca nitrogênio nas folhas e forma as folhas todos os dias. O Azospirillum é diferente. Ele não tem a obrigação de entregar nutrientes. Ele vive no ambiente da rizosfera. Ele é um micro-organismo livre no ambiente da rizosfera, no ambiente das raízes. Então, por isso, os estudos do passado mostram, principalmente com o pessoal da área de milho, que os resultados não são tão evidentes como o Rhizobium. Ou com novo nível, com novos micro-organismos, mas antes de criar uma expectativa de alto rendimento ou de retorno, como se consegue demonstrar com o Rhizobium, valide em sua lavoura. E nunca esqueça, micro-organismos se alimentam de carbono, necessitamos de palha. Cada tipo de palha diferente vai ter um efeito sobre a população de micro-organismos. Então, falta para nós, do ponto de vista de informação dos microbiologistas, que tipo de palha ajuda Rhizobium ou prejudica, que tipo de palha e raízes, exudatos de plantas, prejudicam ou ajudam Azospirillum. Isso é fácil, né? Se nós plantarmos, por exemplo, uma braquiária, plantarmos um nabo, uma planta tipo repolho, se plantarmos aí uma leguminosa, né? Nós vamos ter exudatos diferentes. Podemos estimular ou suprimir micro-organismos. Então, essa combinação micro-organismo mais
planta, exudato, glomalina, é necessário entender melhor e, sem dúvida, precisamos dos aspectos fertilidade do solo, química, que é a mais simples e a mais fácil, tem aí 5, 10% na composição da biomassa, 90% a 95% é carbono, hidrogênio e oxigênio, vem do ar e da água, estrutura do solo, fotossíntese. E micro-organismos, a fertilidade biológica faz essa composição do tripé fertilidade de solo para plantas de alto rendimento. Perfeito. O solo é a base de tudo, né? Sem dúvida. A próxima pergunta é do Vanderlei Loss Júnior. Boa noite, Dirceu. Sou profissional de agronomia na área de nutrição em Mato Grosso. Poderia abordar sobre os micronutrientes, em especial o boro via solo granulado e enxofre elementar? Boro e enxofre. Bom, eu não sou um especialista em solos, eu tenho acompanhado em inúmeras reuniões a questão da fertilidade. Não há dúvida nenhuma que o boro e o enxofre são essenciais para a planta. Quando nós analisamos uma planta que produz proteína, como é o caso da soja, o enxofre e o molibdênio passam a ter uma função muito mais importante do que outras culturas. São elementos essenciais. O que nós estamos... bom, o boro e o enxofre, ambos são elementos que fazem parte da biomassa normal. Não há como formar biomassa, por exemplo, uma adubação verde, um pasto ou uma lavoura, sem conter boro ou enxofre. Então, acho que esse, de novo, é um ponto importante que nos leva a repensar o modelo de manejo de lavoura e o modelo de nutrição de planta, de adubação, como estamos preparando nossos solos, né? Como é que estamos manejando nossas lavouras. Então, sim, precisamos inserir um modelo de adubação verde para ciclar esses nutrientes, para trazer para a superfície. Então, o boro, ele lixivia ou ele desce no perfil do solo, o enxofre da mesma forma. Então, essa ciclagem é muito importante. A discussão está em aplicar boro no solo, e sempre lembramos, a planta bebe nutriente todos os dias. E o coxo de nutrição da planta é esse perfil de solo, 10, 20, 30, deveria ser 30, 40 centímetros, de forma geral está em 10, não é? Então, o boro é essencial, o enxofre também é essencial. Para altos rendimentos, eles são fatores que limitam. Temos também um ponto que é de controvérsia, é necessário colocar. Qualquer coisa que está aparecendo na lavoura se atribui a boro. Está com folha encarquilhada, deficiência de boro. A raiz não cresceu, deficiência de boro. Abriu os legumes, deficiência de boro. Eu acho que nós temos que racionalizar isso. Chega a um ponto que torna até negativo esse exagero, né? Mas não há dúvida nenhuma da importância do boro e do enxofre. Talvez, e eu acho que esse é um fator que deveríamos também melhorar e entender, estudos mostram que a planta, para a máxima eficiência de extração de nutrientes do solo, deveria ter, no mínimo, 10 quilômetros de raízes, de redicelas por metro quadrado. E eu acho que aí nós vamos entrar num aspecto que vai... o Vanderlei até pode nos ajudar, que é um colega que conhece solos, né? De que de pouco adianta ter um nutriente no solo se o solo está compactado. Não tem oxigenação e não tem acesso à água. A planta bebe nutrientes. Então, de nós melhorarmos essa estruturação de solo e no futuro começarmos a planejar uma adubação de sistema. De repente, adubar um pasto no sistema de rotação, né? E fazer um plano de 2 meses cada 3 anos ou 2 anos para uma adubação verde, pensando em estruturação de solo, ciclagem de nutrientes e estruturação para que as raízes da soja... Soja é uma cultura de alto rendimento e, de forma geral, se diz, a soja de alto rendimento produz pouca palha. Conclusão, solo para soja de alto rendimento necessita de mais raízes e palha. Adubação verde e rotação de cultura para ajudar essa planta a continuar produzindo a proteína que nós precisamos, que inclui enxofre, boro e todos os outros elementos essenciais para a planta.
Muito bom, professor. A próxima pergunta é: qual sua posição sobre o plantio cruzado? Diminuir o espaçamento e aumentar plantas por metro linear melhora a distribuição e, consequentemente, a produtividade? São três aspectos importantes. Vamos começar, vamos pensar como planta, colocar-se no lugar da planta. A planta colhe energia solar todos os dias e bebe nutriente todos os dias para formar as folhas e manter o processo de refrigeração e também da atividade biológica da planta, né? Então, se nós pensarmos em plantio cruzado, quem quiser fazer, experimente 1 ano, 2 anos e, conclusão, vai desistir. Ele logo vai perceber que ao semear numa direção, ele vai andar com a máquina, ocupar um espaço de solo com as rodas do trator e, em geral, dependendo aí da largura da semeadora, mas vamos pegar uma semeadora de 10 linhas, 11 linhas, 5 metros de largura, tracionada por um trator com um rodado duplado, cada pneu tem 50, 60 centímetros, cada 5 metros nós vamos ter praticamente 2 metros com roda de trator compactando o solo. E não é só o peso do trator, é o peso do trator mais a força que a máquina faz, que o trator faz, de tração da semeadora. Conclusão, nós vamos já compactar numa direção. Agora imagina, nós vamos plantar cruzado, atravessar transversal a linha anterior. Sobre uma linha de semeadura que foi posicionada uma semente a 3, 4 centímetros. Vamos compactar. Então, do ponto de vista da planta, eu diria não tem lógica nenhuma fazer plantio transversal. Outra discussão que volta são as linhas pareadas. Então, 2 linhas mais juntas e um espaçamento maior, depois 2 linhas juntas, espaçamento maior. Essa lógica de linha pareada apareceu nos anos 80, nos anos 90, 2000, 2017, 2018 e vai voltar em 2025. A Embrapa recentemente fez um estudo e disponibilizou as informações mostrando que não há vantagem em plantio pareado. 2 linhas mais próximas vai dificultar o controle de doenças entre as linhas aproximadas. E vai perder espaço, na verdade, de captação de energia solar no espaço das linhas mais abertas. Então, voltamos de novo. A planta necessita o espaço para captar energia solar para cada unidade de produção, uma planta. E ela bebe nutrientes todos os dias. Deveria ter um espaço de solo com nutrientes e, ao mesmo nível de qualidade de distribuição de sementes, deveria também distribuir fertilizantes. Então, a qualidade de adubação e a qualidade de semeadura deveria ter o mesmo nível de rigor e de importância. Não é? E o terceiro ponto que se fala muito hoje no Paraná e que leva a algumas discussões interessantes é o plantio agrupado, de 3 em 3 plantas. Bom, para mim não há dúvida nenhuma, se pensar como planta, use o espaço bem distribuído para captar luz e para beber nutrientes todos os dias. Faça uma distribuição mais equidistante. Para as condições de soja do Brasil, que tem um problema de ferrugem e necessita de soja de ciclo mais curto, nós vamos precisar de espaçamento menor. Ciclo curto de 100 dias, espaçamento entre linhas, provavelmente 33 em alguns lugares. Estou falando 33 que faz 3 linhas por metro, né? Ou 25, 4 fileiras por metro para cada variedade. Cada variedade tem o seu espaçamento de acordo com a arquitetura de planta e ciclo. Ciclo longo, 50, 60 centímetros. Ciclo longo, 140, 150 dias. 160 ou 180 como planta nos Estados Unidos. No Brasil, 45, 50 é espaçamento para ciclo de 120 dias. Para culturas de 100 dias de ciclo, o espaçamento deveria ser menor, com plantas de entrenó mais curto e plantas sem ramos, para altos rendimentos, buscando 6 toneladas por hectare.
A próxima pergunta é do Guilherme Barbosa. Uma soja que vegetou menos pode ter um potencial de produção maior desde que tenha folha suficiente para enchimento de grãos? De forma geral, nós podemos concluir com o Guilherme Barbosa. Soja de alto rendimento produz pouca palha. Soja que cresce demais, na hora da colheita não aparece tanto grão como nós gostaríamos ou como imaginaria o vigor de crescimento das plantas. Em resumo, para o Guilherme, nós de fato colhemos área foliar bem nutrida e sadia. Isso quer dizer o seguinte, uma camada de área foliar, como mostramos, né? Aquelas plantas mais baixas, que têm vagens até a base da planta, que permite a colhedora passar por baixo e não ter vagens tocando o solo, né? Comparado com aquela outra planta, que tinha 1,20 m de altura e que perdeu 30, 40 centímetros, 8 nós na base, por excesso de crescimento. E aí nós temos dois problemas. Um é a genética. Nós trocamos nos últimos, desde 2014, quando foi liberado soja intacta, em algumas regiões, praticamente 80%, 90% das cultivares foram trocadas. E foram dezenas de cultivares lançadas no mercado sem um conhecimento seguro do tamanho das plantas, do número de entre nós, da distância entre nós. Crescem demais e nós estamos perdendo colheita. Sim, sentimos saudades das cultivares tipo 5909 ou a ativa, que são plantas mais baixinhas, não é? E que são plantas bem estruturadas para um ciclo curto com alto rendimento. De forma geral, a gente pode afirmar que a soja produz numa camada de 50, 60 centímetros. Se ela cresce 1 metro, nós vamos perder 40 centímetros na base. Se ela fica a 50 centímetros, os legumes estarão no chão e nós vamos ter problema de colheita. Mas são as mais produtivas, as mais eficientes. Portanto, bem distribuídas, área foliar, 4 metros de folha por metro quadrado de área foliar, ou seja, 4 hectares de folhas bem nutridas e sadias por hectare de lavoura. Tudo que nós tiver a mais, ela vai passar naquele limite do coeficiente de extinção de luz. E a planta derruba as folhas. Na verdade, entrega para a doença. E nós vamos perder. O Guilherme tem razão. Sojas de planta mais de altura menor, né? Bem distribuídas, sem falhas, são as mais produtivas. Muito bom, professor. A próxima pergunta é do Gustavo Nogueira Paz. Professor, aqui na região de Paragominas, não temos uma janela de plantio que permita a realização de uma segunda safra, o que dificulta plantar uma cultura para adubação verde. Esse sistema, qual seria um bom manejo para a construção do bom perfil? Sim, nós temos as regiões, nós temos uma janela curta de distribuição de chuva. Nós precisamos, na realidade, introduzir alguma forma de vegetação diferente. Plantar soja sobre soja, sucessivamente, muitos anos, nós vamos ter um problema, com certeza, de aumento de nematóide, aumento de doenças e dificuldades para manter a cultura de soja. Se a janela é curta, e eu não tenho um período pós-colheita com chuva para estabelecer uma adubação verde, devemos fazer como fazem os europeus na região de neve, fazer uma sobressemeadura. E também se faz no Brasil. Antes da colheita, quando as plantas começam a amarelar, na fase R5 ou 6, R6, grão já adquirindo a cor amarela, nesse momento, fazer uma semeadura ou de avião, ou com um distribuidor de nutrientes, né, a lanço, distribuindo sementes de várias plantas, espécies, para que, quando a planta está pronta para a colheita, essas sementes já germinaram e estão no processo inicial. Se ganha aí 20, 30 dias no ciclo, e, em geral, é suficiente para você conseguir estabelecer uma adubação verde. Naturalmente, isso exige mudanças. Eu acho que esse é um ponto também de reflexão. Para colher o que nós estamos colhendo, não é necessário mudar nada, basta repetir o que nós estamos fazendo.
para melhorar a sanidade, principalmente problemas de solo, aquela camada de 20, 30 centímetros com nematóide e doenças, ou nós mudamos o processo, ou melhor, é necessário mudar a forma de fazer. E uma das coisas que é necessário introduzir no sistema de produção de soja para altos rendimentos é alguma forma de adubação verde, interromper os processos de seleção de doenças e nematóides e melhorar a estrutura. A adubação verde é uma necessidade. Por enquanto, não é limitante. No futuro, vamos ver que ela será tão importante quanto colocar nutrientes no solo. A próxima pergunta é do Matheus Santos Araújo, uma pergunta que com certeza muitos agricultores também têm dúvida. Qual a sua opinião sobre o plantio de soja com espaçamento entre linhas reduzido? Espaçamento reduzido, isso? Isso. Sim, sempre. A resposta para espaçamento de variedade de soja é diretamente proporcional à arquitetura da planta. Nós vamos ter culturas, plantas de soja com ramos, com um tamanho maior, que podem e devem ser plantados a 70 centímetros. Como nos Estados Unidos, mais de 50% da soja é plantada a 76 centímetros, que é o espaçamento padrão para milho. Eles usam a mesma máquina e plantam soja. É uma soja de ciclo de 160, 180 dias. O que mudou no Brasil? Por causa da ferrugem, precisamos de soja de ciclo mais curto. De 100, 120 dias, buscamos 95, 100 dias. Nenhuma dúvida. Para ciclo mais curto, não podemos ter espaçamento de 160 centímetros. Para ciclo curto, devemos escolher cultivares que têm entrenó mais curto e que não produzem ramos. Porque os ramos, na realidade, vão começar a desenvolver na planta aos 28, 30 dias, no V6, V7. E se nós temos uma soja de ciclo de 100 dias, ela deve terminar a formação das folhas aos 60 dias. Não existe espaço para a formação de ramos. Uma soja de 150 a 160 dias, ela pode formar folhas até 120. Portanto, nós estamos falando de uma soja de ciclo curto para a formação de folhas 60 dias e colher aos 100. De ciclo longo, formar folha até 120 dias e colher aos 160. Para os materiais de ciclo curto, entre nós curtos, sem ramos, sem dúvida nenhuma, espaçamento 25 a 30 ou 35 centímetros entre linhas. Agora, se o meu agricultor tem uma semeadora de 45 ou 50, não vai comprar outra máquina, não use as variedades que deveriam ser de 35 ou 25, e nem as de 60 e 70. Escolha, eleja as variedades mais adaptadas para o espaçamento da semeadora que ele tem. E isso, os provedores de genética têm as informações melhores. No futuro, eu estou de acordo com o Matheus, nós deveremos plantar soja de ciclo mais curto, sem ramos, entrenó menor, plantas mais baixinhas, com espaçamento de 5 a 30 centímetros, para alto rendimento. Essa soja deve fechar e com energia solar aos 25, 30 dias, que está fechada. O ciclo longo pode fechar aos 60, 70 dias. Muito bom, professor. A próxima pergunta é da Vera Barão e Francismar Leme. Se as variedades mais baixas são mais produtivas, qual a vantagem, então, de se criar cultivares mais altas? A princípio, não há vantagem em relação ou desvantagem de plantas mais baixas ou plantas mais altas. As plantas mais altas, elas crescem muito porque o espaçamento é pequeno e elas competem entre si e vão crescendo. Então, plantas com ramos, plantas de tamanho maior, elas são adequadas para espaçamento maior. Só lembre, espaçamento maior é para ciclo longo, 140, 150, 160 dias. Não serve mais para o Brasil, Paraguai e Bolívia, porque nós temos ferrugem e ciclo longo de soja não se consegue proteger contra a ferrugem.
No Brasil ou regiões tropicais, necessitamos ciclo mais curto para viabilizar o controle de ferrugem. Aí as sojas mais baixas, de ciclo curto e mais baixas, vão ser mais eficientes em termos de produção. É uma questão não de escolher variedades altas, baixas, mais eficientes ou não. Variedades de tamanho, ajustar a população e o espaçamento para a máxima eficiência de área foliar. Nós, no final da colheita, vamos sempre conseguir colher bem 4 metros quadrados de área foliada, 4 hectares de folha. Se crescer demais, vai cair as folhas. Por isso, as sojas que crescem demais, de forma geral, com a população e o espaçamento que nós usamos, não estão produzindo ou frustram na hora da colheita. Cresce demais, muita palha e pouco grão. Bom, professor, gostaria de agradecer muito a sua participação na aula, respondendo as perguntas. Foi um prazer e uma honra ter o senhor aqui. A gente tem muito mais perguntas, mas sim, infelizmente não dá para responder todas agora, mas fiquem tranquilos, a gente vai responder dentro do e-book da Safra, vocês vão receber um e-mail alertando sobre isso. E gostaria mais uma vez de agradecer muito mesmo a participação do senhor. Eu que agradeço essa oportunidade. É nossa missão compartilhar o que aprendemos. Quanto mais se conhece, menos a gente erra. E quanto melhor se usa os recursos naturais, a sociedade como um todo se beneficia. Porque não precisamos aumentar a ocupação de área para produzir alimentos. É melhorar a eficiência na área que nós estamos. Parabéns a vocês pelo trabalho que estão fazendo de criar a oportunidade de divulgar e de trazer professores que vão estar na semana toda aí junto. Para mim é um orgulho, é um momento especial ter essa oportunidade de estar junto com vocês, compartilhando informação. Um grande abraço, boa colheita, sempre lembrando que quem produz alimento cultiva a paz. A guerra, em geral, é estabelecida por fome. E o uso de recursos naturais e a preservação da natureza está associada também com a agricultura. Por isso precisamos ajudar cada vez mais. Produzir, conservar e cultivar a praça. Um grande abraço e uma boa colheita. Abraço, professor. Pessoal, os últimos recados para vocês. Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência que teve hoje. Algumas pessoas comentaram, mandaram e-mail para a gente comentando que não conseguiram acessar a sala. A gravação vai estar disponível em HD amanhã para vocês, tanto a gravação no campo com o Dirceu Gassi, quanto a gravação agora das perguntas. Então, a partir de amanhã ou quarta-feira vai estar no site da EGRO, no site da Inseres. Vocês também vão saber em primeira mão quando for lançada a transmissão, a gravação do vídeo, se vocês seguirem a EGRO Inseres nas redes sociais. Facebook, LinkedIn, Instagram. Por favor, sigam Inseres e EGRO para ficar sabendo de todas as novidades da semana da pré-safra. Como a Mayara falou, as perguntas que não foram respondidas vão ser enviadas, já estão coletadas conosco. A gente vai conversar com o Dirceu depois para ele gravar um vídeo ou responder as perguntas para a gente que estejam no e-book da Semana da Pré-Safra, que a gente vai lançar logo após o evento. Vocês podem mandar novas perguntas pelos e-mails e contatos das empresas também. É inseres@inseres.com.br. Contato@egro.com.br. Contato@egro.com.br, inseres@inseres.com.br. Então, a gravação vai estar disponível para vocês amanhã ou quarta-feira. E fica aqui o convite, para quem já está assistindo ao vivo, já tem a inscrição garantida para amanhã, a manejo de plantas daninhas, saiba como controlar, com o professor doutor Pedro Cristofoletti, da Exalc USP, vai estar ao vivo com a gente aqui a partir das 19 horas no horário de Brasília. É só acessar o link que vocês vão receber amanhã, por volta das 6 da tarde, no e-mail de inscrição de vocês. As inscrições ainda estão abertas até o sábado, para novas pessoas que queiram participar. Então, compartilhem com eles, seus amigos, seus contatos, os links de inscrição. Quanto mais gente tiver para discutir e debater na Semana da Pré-Safra, melhor. Pessoal, muito boa noite para vocês, um bom descanso, muito obrigado pela parceria e até amanhã. Boa noite, até amanhã.